Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, mais um encontro para nós lermos o livro A Chave Mestra. Essa leitura comentada que estamos fazendo é um livro de Charles Haanel e ele traz ensinamentos fantásticos. Esse livro foi o livro que inspirou o best-seller O Segredo. Então, ele traz aqui lições semanais para nós estarmos realizando para que nós todos alcancemos uma vida extraordinária, assim como o nosso coração deseja. É isso que é a função deste livro. Eu sou Simone Chiavoloni e toda segunda-feira, às 19h30, nós nos encontramos para realizar essa leitura. Então, para quem quiser acompanhar, é só pegar aqui embaixo o link das redes sociais, que eu sempre estou compartilhando o link para participação. Nós fazemos a leitura aqui e ao final de cada leitura nós temos um compartilhar. Esse compartilhar ele não fica gravado, é somente a leitura do capítulo. E antes de nós iniciarmos a leitura, vamos nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração para nos encontrar com o nosso divino, nosso Deus, nosso antariano, nosso eu, nossa centelha, o nome que assim você desejar, caminhando nesse espaço que é só nosso, nosso espaço secreto. Vamos nos aproximando passo a passo do nosso divino, eu gosto de chamá-lo dessa forma, de frente a frente a ele. Eu te vejo e te sinto, meu divino. Eu estou aqui e peço que estejas comigo todos os instantes da minha vida. Que se por algum acaso eu perder essa conexão, que eu sinta e eu ouça seu chamado e retorne novamente aqui para me conectar contigo, pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Junto ao nosso divino, vamos realizar a nossa leitura de hoje. Vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. Hoje nós iniciamos na página 177, parte 17. O tipo de divindade que uma pessoa adora, conscientemente ou não, indica seu nível intelectual. Pergunte a um indígena sobre Deus e ele deverá. Esse capítulo nós já lemos. É no 18 que nós vamos começar. É na 187. 187. Meu marcador estava aqui, ó. Vamos lá. Vamos iniciar novamente aqui na página 187, parte 18. Para crescermos, temos de obter o necessário para o nosso crescimento. E conseguimos isso por meio da lei da atração. Esse princípio é a única maneira de o individual se distinguir do universal. Pense um pouco. O que seria um homem se não fosse um marido, pai ou irmão, se não tivesse interessado no mundo social, econômico, político ou religioso? Não seria nada além de um ego teórico abstrato. Ele existe, portanto, apenas em sua relação com o todo, em sua relação com outros homens, em sua relação com a sociedade. Essa relação constitui seu ambiente
e não há outra maneira. Portanto, é evidente que o individual é apenas sua distinção da mente universal, que ilumina todo homem existente no mundo, e a chamada individualidade ou personalidade deste homem é apenas a forma como ele se relaciona com o todo. A isso chamamos de ambiente, e ele é gerado pela lei da atração. A parte 18 a seguir traz mais informações sobre essa importante lei. Primeiro, o pensamento do mundo está mudando. Essa mudança está ocorrendo discretamente e é mais importante do que qualquer outra que o mundo já tenha visto desde o fim do paganismo. Essa atual revolução das ideias de todas as classes de pessoas, daquelas mais instruídas e superiores e também daquelas de classe trabalhadora, não tem precedentes na história mundial. Nos últimos tempos, a ciência tem feito descobertas tão grandiosas, revelados tantos recursos, apresentado possibilidades tão grandes e forças tão inimagináveis, que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e inquestionáveis, ou em rejeitar outras como absurdas ou impossíveis. Uma nova civilização está nascendo. Tradições, crenças e costumes estão morrendo. Visão, fé e trabalho estão tomando lugar dos itens anteriormente mencionados. Os grilhões da tradição estão sendo tirados da humanidade. E conforme as impurezas do materialismo vão sendo consumidas, o pensamento vai sendo liberado e a verdade surgindo em traje de gala diante da multidão perplexa. O mundo todo está à vésperas de uma nova consciência, um novo poder e uma nova realização dentro do eu. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a J. A. Fleming, em seu discurso na Royal Institution, decompor essa energia na mente. Ele disse: em última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, sendo vista apenas como uma demonstração de ação direta do que chamamos de mente ou vontade. E essa mente é interior e máxima. É tão imanente na matéria quanto ao espírito. É o espírito do universo, aquele que sustenta, energiza e permeia tudo. Todo ser vivo deve ser sustentado por essa inteligência onipotente. E vemos que a diferença nas vidas individuais é medida, em grande parte, pelo grau dessa inteligência manifestada por esses seres. É a inteligência superior que coloca os animais em um nível superior ao das plantas e os seres humanos acima dos animais. Vemos que essa inteligência elevada é mais uma vez indicada pelo poder do indivíduo de controlar os modos de ação e, assim, adaptar-se de forma consciente ao seu ambiente. É essa adaptação que prende a atenção das grandes mentes, e essa adaptação nada mais é do que o reconhecimento de uma ordem existente na mente universal, pois é sabido que essa mente nos obedecerá exatamente na mesma proporção que a obedecermos. Foi o reconhecimento das leis naturais que nos permitiu vencer o tempo e o espaço, planar no ar e fazer o ferro flutuar. E quanto maior o grau de inteligência, maior será o nosso relacionamento, nosso reconhecimento dessas leis naturais, e maior será o poder que podemos ter. É o reconhecimento do eu como uma individualização dessa inteligência universal que permite ao indivíduo controlar as formas de inteligência que ainda não alcançaram nesse nível de autorreconhecimento.
Essas formas não sabem que essa inteligência universal permeia todas as coisas que estão prontas para serem colocadas em ação. Olha só que importante que a gente grifar. Elas não sabem que essa inteligência responde a todas as ordens e que, portanto, estão sujeitas à lei de si mesma. O pensamento é criativo, e o principal no qual se baseia a lei é razoável, legítimo, inerente às leis das coisas. Mas esse poder criativo não tem origem no individual, e sim no universal. A origem é a base de toda energia e substância. O individual é apenas o canal de distribuição dessa energia. O individual é simplesmente o meio que o universal usa para gerar as diversas combinações que resultam na formação dos fenômenos que dependem da lei da vibração, segundo a qual diferentes velocidades de movimento na substância primária formam novas substâncias somente em determinadas razões numéricas exatas. O pensamento é a ligação invisível por meio da qual o individual se comunica com o universal, o finito com o infinito, o visível com o invisível. O pensamento é a magia que transforma o ser humano em um ser que pensa, conhece, sente e age. Assim como o equipamento apropriado permitiu que os olhos descobrissem mundos exteriores a milhões de quilômetros de distância, com o conhecimento adequado, o ser humano conseguiu se comunicar com a mente universal, a origem de todo o poder. O conhecimento, que geralmente se desenvolve, não passa de uma crença que não significa nada. Os selvagens das ilhas dos canibais acreditam em algo, mas isso não prova nada. A única crença que tem algum valor para uma pessoa é aquela que foi colocada à prova e que se demonstrou ser um fato. Então, ela deixou de ser uma crença e passou a ser uma fé ou verdade viva. E essa fé foi colocada à prova por centenas de milhares de pessoas e se revelou a verdade, sendo exatamente tão útil quanto o equipamento usado. Uma pessoa não pode esperar ver as estrelas a centenas de milhões de quilômetros de distância sem um telescópio suficientemente potente. E por isso a ciência se empenha continuamente em construir telescópios maiores e mais potentes, e é constantemente recompensada com mais conhecimento sobre os corpos celestes. O mesmo acontece com o entendimento. As pessoas estão sempre fazendo progresso nos métodos que utilizam para se comunicar com a mente universal e suas possibilidades infinitas. A mente universal manifesta-se no objetivo, por meio do princípio da ação que cada átomo apresenta com relação aos outros átomos em graus infinitos de intensidade. É por meio desse princípio de combinação e atração que as coisas são criadas. Esse princípio é de aplicação universal e é a única forma de cumprir o propósito da existência. A expressão do crescimento se dá mais perfeitamente pela instrumentalidade desse princípio universal. Para crescer, precisamos obter o essencial para o nosso crescimento, mas como somos sempre uma entidade completa, essa completude nos possibilita receber somente o que oferecemos. Portanto, o crescimento depende de uma ação recíproca. E vemos que, no plano mental, os semelhantes se atraem, as vibrações mentais respondem apenas conforme sua harmonia vibratória. Assim, está claro que os pensamentos de abundância só responderão a pensamentos similares. A fartura de um indivíduo reflete a natureza dele. A prosperidade interna é o segredo da atração da prosperidade externa. A capacidade de produzir é a origem real da fartura de um indivíduo. É por isso que aquele que coloca o coração no que faz, certamente alcançará sucesso infinito. Esse indivíduo dá
e dará continuamente, e quanto mais der, mais receberá. O que os grandes financistas de Wall Street, os donos de grandes empresas, os políticos, os advogados de grandes empresas, os inventores, os médicos, os escritores, o que cada um deles dá para contribuir com a soma da felicidade humana, se não o poder do seu pensamento? O pensamento é a energia que a lei da atração coloca em ação e, por fim, se manifesta na forma de abundância. A mente universal é a mente ou substância estática e em equilíbrio. Ela se distingue e assume uma forma por meio do poder do nosso pensamento. O pensamento é a face dinâmica da mente. O poder depende da consciência de poder. Se não o usamos, perdemos. E a menos que tenhamos consciência dele, não podemos usá-lo. O uso desse poder depende de atenção. O grau de atenção determina a nossa capacidade de adquirir conhecimento, que é o outro nome do poder. A atenção tem sido considerada a marca distintiva da genialidade. O desenvolvimento da atenção depende da prática. O incentivo da atenção é o interesse. Quanto maior o interesse, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior o interesse. Ação e reação. Comece prestando atenção. Logo você despertará o interesse. Esse interesse atrairá mais atenção e essa atenção gerará mais interesse e assim por diante. Essa prática lhe permitirá desenvolver o poder de atenção. E essa semana, concentre-se em seu poder de criar. Busque o discernimento e a percepção. Tente encontrar uma base lógica para a fé que existe em você. Deixe o pensamento se concentrar no fato de que o homem físico vive e se move e que sua existência depende do ar que alimenta toda a vida orgânica, que esse homem precisa respirar para viver. Depois, deixe o pensamento focar no fato de que o homem espiritual também vive e se move e que sua existência depende de uma energia similar, porém mais sutil, fundamental para a sua vida, e que assim, como no mundo físico, nenhuma vida assume uma forma antes que a semente seja plantada, e nenhum fruto é superior à semente que lhe deu origem. No mundo espiritual, também não pode haver efeito sem que a semente tenha sido plantada, e o fruto dependerá da natureza da semente. Portanto, o resultado que você alcança depende da sua compreensão da lei no poderoso domínio da casualidade, o maior grau de evolução da consciência humana. E esse é o nosso exercício da semana que nós precisamos estar realizando. Saber o que é começarmos a compreender a lei da casualidade, entender que nós, como corpo físico, necessitamos de ar, começamos a observar isso, e depois o que o nosso corpo espiritual necessita para que ele continue estar vivo, né? Estar aí latente em nós. Esse é o nosso exercício dessa semana. Então, gratidão imensa a todos que estão acompanhando a leitura. Para quem quiser acompanhar a leitura, eu vou deixar o link aqui para que possa participar das leituras que acontecem toda segunda pelo Zoom. E depois eu disponibilizo aqui no YouTube. E também vou deixar o link do livro para que você possa adquirir essa obra. É uma obra fantástica de Charles Ranel, A Chave Mestra. Para quem ainda não está acompanhando a leitura e quiser ver os capítulos anteriores, todos estão disponíveis no meu canal. Então, gratidão imensa e até a próxima semana.